Olá, paz, sou a pastora Juliana Neves, tenho um projeto chamado Mãos Benditas, moro na cidade de Sorocaba. Hoje eu estou aqui no canal Semeando Vida, congrego na Assembleia de Deus do Belém, aqui na cidade, e eu vim contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu nasci num berço não evangélico, na cidade de Porto Feliz. Sou irmã tenho mais 12 irmãos, né? Então estou ali no meio deles ali, são vários, né? Tem irmãos que eu conheci, um irmão eu conheci já na minha juventude, não sabia que era meu irmão. Fui criada por um pai, que eu posso dizer assim, pela criação que ele teve, era um pai agressivo, opressor. Fui criada com 6 irmãos, os demais irmãos foram criados por outras pessoas. A minha mãe, ela é uma mulher muito sofrida, nós vivíamos uma vida bem difícil, com bastante dificuldade, às vezes por falta de alimentação até mesmo. E eu lembro que a minha mãe ia para a igreja e levava eu e meus irmãos para a igreja, meus 5 irmãos pequenos. E eu lembro que no meio desse caminho, enquanto nós estávamos indo para a igreja, essa é uma das minhas memórias afetivas, enquanto nós estávamos indo para a igreja, o meu pai vinha de carro pelo caminho e pegava eu e meus irmãos e levava embora. E levava a gente para o samba, para o carnaval, para outros lugares que não era a igreja. E eu lembro da minha mãe, às vezes possessa de demônios, e ela pulava por cima dos bancos enquanto ela estava endemoniada. E eu olhava aquilo, eu não entendia o que era aquilo. Mas hoje eu entendo que era Deus trabalhando, o inimigo ali se manifestando e Deus lançando ele por terra no nome de Jesus. Porque meu pai era um homem muito festeiro, era um homem que vivia na vida de samba, com mulheradas, com bebidas. E eu lembro de minha mãe reclamando com ele, brigando com ele, por conta dessa vida que ele levava fora dos caminhos do Senhor. E ainda ele queria levar eu e os meus irmãos junto. E a minha mãe, ela sofria muita retaliação dessas mulheres. Eu tenho uma memória, algo que eu nunca vou esquecer da minha mãe, me deixando sozinha em casa e saindo com uma faca. E ela foi brigar na rua com alguma dessas mulheres. E eu vejo assim, Deus sempre cuidando de mim e da minha família. Apesar de tudo que o inimigo armava, de tudo que o diabo fazia, Deus sempre cuidando de mim, da minha mãe e da nossa casa. Passados-se alguns anos, a minha mãe teve um filho pequeno, um bebê, e ela passou muito mal. E eu lembro que eu tinha 8 anos de idade na época. E a minha mãe ficou muito mal no hospital e ela veio a óbito. E ali virou uma situação assim, um pai que morava longe, né, em São Paulo, onde ele trabalhava e vinha fim de semana, e 6 crianças órfãs, e um era o bebê, a mais velha, eu com 8, e os outros escadinha, que naquela época tinha um atrás do outro. Então meus irmãos têm 1 ano, 11 meses de diferença, às vezes, um do outro. E eu tenho irmãos mais velhos, e que, como eu já disse, que vivi em outros lugares, e ali a gente se viu numa situação difícil, porque quem ia cuidar agora dessas 6 crianças? E eu lembro que um pouco desses meus irmãos foi morar com a minha avó, e eu e algumas irmãs minhas fomos morar com uma outra irmã mais velha, que tinha 16 anos na época. A minha mãe faleceu com 36 anos, 12 filhos ela tinha. Então, o útero, o corpo dela não aguentou, porque ela morreu de complicação de parto, né? E eu lembro que foi momentos muito difíceis que nós passamos. Foi um sofrimento muito grande que eu e meus irmãos passamos. E eu lembro que a minha avó, já falecida, hoje, ela cuidava muito da gente. Então ela levava algumas coisas, naquela época, pão, leite. E tinha momentos que a gente não tinha luz em casa e a gente vivia com a luz somente do fogão aceso e um pouco de arroz, não tinha feijão, não tinha mistura, não tinha nada. Então a minha avó levava algumas coisas para nós comermos. Então foi uma situação difícil. Depois nós fomos morar com a minha irmã. Quero agradecer ela, talvez nunca agradeci ela assim, por ter cuidado de mim e dos meus irmãos.
Mas não foi fácil para ela também, ela tinha filhos pequenos, não foi fácil para ela cuidar da gente. E depois meu pai conseguiu comprar uma casa e nós fomos morar junto com a avó. Essa avó, ela judiou muito de mim e das minhas irmãs. Ela tinha um ciúme horrendo daquele fogão de gás. Quando meu pai cortava a lenha para usar o fogão de lenha, ela não deixava a gente cozinhar, aprender a se virar. Então a gente não tinha uma mãe para ensinar. A avó que a gente tinha também não deixava a gente mexer no fogão e não ensinava a gente a cozinhar. Então nós crescemos num lar totalmente desestruturado. Eu lembro que eu e meus irmãos, nós brigávamos muito. A nossa casa, eu posso dizer assim, que era um inferno a nossa casa. A nossa casa não tinha amor, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha comunhão, união entre os irmãos. 5 irmãos, né? Nós somos em 6 irmãos. Um morreu, então ficou 6. E esse pequenininho, logo que a minha mãe faleceu, ele veio falecer também. Então ficou nós 6. E eu lembro que a gente se odiava. Não que a gente queria se odiar, mas a gente não tinha um espelho de família, não tínhamos uma condição assim de olhar e falar, essa família é perfeita, vamos ser igual ela. Não tinha. O pai bebia, batia, me agredia muito fisicamente. Meu irmão, ele agredia muito meu irmão. Meu irmão tinha uma raiva muito grande do meu pai. Eu tinha medo, muito medo e às vezes muita raiva também dele. Ele tratava a gente muito mal, perto dos outros ele era um amor. Ele tratava muito bem os filhos dos outros, mas quando era nós, ele maltratava a gente. Então a gente não tinha aquela referência de amor. E eu lembro que eu conheci um rapaz na igreja, comecei na igreja. Mas só que antes disso a minha vida era o samba, já que meu pai tirou a gente da igreja para levar para o samba, eu seguia a vida de samba. Então no samba, aí eu bebia, eu era briguento, eu briguei muito na rua, eu discutia muito na rua, e aí chegava em casa brigando também, aí eu bebia e saía brigando, principalmente com homem na rua eu brigava, porque eu achava que eles estavam olhando para mim e rindo de mim. E eu não aceitava de forma alguma que alguém risse de mim. Então se ele estava olhando, me paquerando, eu não sei, só sei que eu ia para cima e brigava e eu via ali o diabo assim, manifesto na minha vida, mas eu não entendia. Aí eu comecei a ir na casa de um amigo meu e eu estava me preparando para o carnaval que viria depois de alguns meses. E eu estava na casa dele, costurando, tecendo a minha fantasia de carnaval. E eu lembro que ele disse assim para mim, olha, eu fui numa igreja evangélica dos crentes e tinha lá um homem e esse homem fez uma oração em mim, ele falando, né? E ele assoprou. E quando ele assoprou, eu caí, ele falou. E eu fiquei ouvindo aquilo com a minha curiosidade muito aguçada, porque quando eu era pequena, eu ia para a igreja, lembra? Então a semente foi lançada. Eu não sei o que você tem vivido, só sei que a semente que você tem lançado na vida dos teus filhos, a semente que os teus pais lançou na tua vida, ela está aí dentro. E uma hora ou outra o Espírito Santo do Senhor vai regar, vai tratar com a tua alma, com a tua vida e você vai viver. E você vai viver algo extraordinário da parte do Senhor. E eu lembro que ele comentou comigo, olha, eu fui na igreja e esse homem assoprou, hoje eu entendo que é um pastor ou um missionário que assoprou, e quando assoprou ele caiu. E ele caiu e ele disse para mim assim, nossa Ju, e quando eu caí eu não me machuquei, eu não senti dor. Eu falei, ah é? Não, onde isso? Daí ele explicou onde era a igreja, na cidade de Porto Feliz, é o meu amigo Marquinhos. E a gente ele era presidente da escola de samba e a gente tava ali fazendo as nossas roupas. E quando eu ouvi isso, eu falei, onde que é essa igreja? Ele falou, é em tal lugar. Eu falei, eu sei onde é, eu vou lá. Só que eu não fui lá para receber bênção de Deus, eu fui lá para desafiar. Eu queria ver se esse Deus que assoprou nele e derrubou ele, ia me derrubar também. Só que eu nem imaginava, bobinha eu, que era Deus já articulando para me trazer de volta. Porque quando eu era um pouco mais nova, eu pegava aqueles rádios que a gente usava aqui, aquele rádio assim, e eu ia na porta da igreja. Eu fui numa porta de uma igreja e liguei bem alto o som daquele rádio e gritei assim,
e estava tendo um ensaio, acredito eu que era um ensaio de jovens, e eu coloquei o som bem alto na porta da igreja, assim, com aqueles jovens dentro da igreja, e gritei: agora eu quero ver isso aqui que é som, isso aqui que é música boa. E desafiei, saí rindo, me achando, mal sabia eu, coitada, que era o diabo atuando na minha vida. E aí nesse dia meu amigo falou dessa igreja, de tudo se mover que Deus fez na vida dele, e eu fui na igreja, eu fui. Quando eu entrei na igreja, eu lembro que eu ouvi os louvores, eu ouvi a palavra, não veio ninguém orar assim, ia soprar em mim para mim cair. Aí eu fui num outro culto, e fui num outro culto, e nessas minhas idas no culto, esperando aquele homem chegar em mim e assoprar para me derrubar, não aconteceu esse fato. Mas num desses cultos eu conheci o pai dos meus filhos, que era o Júlio, um obreiro de uma casa de recuperação. E ele estava ali como obreiro, e eu olhava para ele e eu falava assim: nossa, que homem esquisito. E eu ficava olhando para ele, rindo da cara dele, ele nem sabia, coitado. E eu ria dele, eu falava: nossa, que homem doido, olha o jeito que ele bate palma. Pra que isso? Mal sabia eu que era o Espírito Santo já trabalhando para mim olhar para ele com outros olhos. E aí eu lembro que passou-se um tempo, eu cheguei nele e falei, encontrei com ele dentro da igreja, ele falou assim pra mim: tudo bem, irmã, paz do Senhor? Eu falei: paz do Senhor, irmão. Aí ele falou assim: tá tudo bem com a irmã? Aí eu falei: ah, mais ou menos. Ele falou: o que tá acontecendo? Vamos orar. O que tá acontecendo com a irmã? Daí eu falei pra ele, na cara de pau que eu sempre fui, falei: ah, irmão, é por você que eu oro. Daí ele regalou o olho assim: mas como assim? Eu falei: ah, eu tô gostando do irmão, vamos namorar? Eu pedi ele namoro, né? Aí ele falou assim: não, irmã, não é assim, vamos orar, ver se Deus confirma. Daí eu falei: mas eu já orei, Deus já falou, eu imaginava que era dessa forma. E ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar e você vai orar. Aí eu fiquei muito brava com ele, nem na igreja eu queria ir mais. Aí eu falei: tá bom, então vamos orar, só que, ó, não vá contar pra ninguém. Lembrando que eu era muito brava, briguenta, então não vá contar pra ninguém, tipo, já ameacei ele, né? Olha, chegar no irmão assim. E aí eu lembro que chegou o próximo, fomos embora, no próximo culto eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, todos os pacientes da clínica que participavam do culto olharam para trás e ficaram um cochichando com o outro. O outro também olhou, a coordenação da igreja ali, os pastores, olhando, tipo, é ela, é aquela. Eu fiquei com muita raiva, fiquei muito bravo, porque não era para ele contar para ninguém, era para ele orar quieto. Eu já tinha pedido na mão dele namoro, poxa, não precisava orar, mas já que tinha que orar, não precisava contar, né, assim? E aí, eu cheguei nele e falei: poxa, falava na gíria ainda, né? Pô, você contou pra todo mundo que eu pedi sem namoro? Daí ele falou: não, eu contei pra minha liderança. Eu, como homem de Deus, tenho que chegar na minha liderança e contar o que está acontecendo. Jovem, você tem um líder. Você precisa contar para o seu líder o que está acontecendo, quais as suas intenções. Se você quer namorar aquele outro jovem, você precisa chegar no seu pastor e comunicar tudo o que está acontecendo. Se está acontecendo algo na tua casa que você não está entendendo, você precisa chegar nos seus pastores e confiar neles, confiar nos seus pais, confiar na sua liderança e contar para eles tudo o que está acontecendo. E aí ele me explicou, eu entendi que sim, que ele tem hierarquia e ele precisava contar o que estava acontecendo. Passando-se uns tempos, ele veio para mim e falou: olha, eu tenho orado, você também tem orado e Deus confirmou, então a gente vai namorar, mas é para namorar para casar. Eu falei: tá bom, né? Vamos casar. Quando chegou na época de contar para o meu pai, me lembro que meu pai era muito bravo, eu não sabia como contar para o meu pai. Eu fiz um almoço maravilhoso no dia porque eu ia levar ele na minha casa. Eu fiz o almoço maravilhoso e enrolei o dia inteiro, assim, a manhã toda para chegar no meu pai, porque eu não tinha coragem de chegar pro meu pai. E eu já tinha, pulei um pouquinho da história, mas eu já tinha uma filha pequena, de 2 aninhos. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim: ó, eu ouvi essa menina aí, que é minha filha, essa menininha aí, ela tava cantando um negócio de espírito, não quero saber de espiritismo dentro da minha casa.
E quando meu pai falou isso, eu falei em espírito, porque eu não sou boba, né? Vai que ele ia me dar um tapa. Eu falei dentro de mim, glória a Deus. Porque a minha filha estava cantando Espírito, Espírito, com 2 aninhos. Hoje ela é uma levita do Senhor. Que desce como fogo. E meu pai ouviu. E ele achou que era coisa de espiritismo, ele não entendeu. E eu dei um glória bem dentro de mim, né? Quando ele falou isso pra mim. E aí eu fiquei ali preocupada, como é que eu ia contar pro meu pai? Aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, pai, eu tô namorando um rapaz e ele vai vir aqui hoje conversar com o senhor. Aí ele falou assim, eu não quero saber de graça. Daí eu falei, não é graça, pai, a gente vai namorar pra casar. Daí ele falou, tá bom. Aí meu pai já tava bem doente e a gente não sabia o que ia acontecer, mas ele tava bem doente. E ali o meu noivo, namorado, foi em casa, pediu minha mão e catou eu e sumiu de medo, né, também. Sumiu de casa. E nós fomos andar morrendo de fome, porque a gente não almoçou. E a gente foi embora, assim, andar um pouco, porque a gente estava muito assustado, preocupado. E aí aconteceu um fato da minha avó, essa avó judiou muito da gente. Ela batia muito na gente, tinha ciúme do fogão, como eu falei. E eu lembro que um dia eu entrei no quarto dela, e eu tive uma experiência assim, que uma prima me chegou para mim e falou assim, a sua casa é um campo missionário. E eu, o que é campo missionário? O que é isso? Sua casa é um campo missionário, Deus vai levantar vocês, Deus vai usar vocês, seus irmãos, vai fazer uma obra linda. E eu falei, amém, eu creio, eu tomo posse. Mas eu não imaginava como aquelas palavras e aquela minha aceitação daquela palavra ia mexer com a minha vida. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei perturbada no sono a noite toda. Eu tinha pesadelos. Eu agora entendo que não era pesadelo porque eu não estava dormindo. Eu estava acordada e eu sentia coisas ruins. Eu percebia coisas ruins. A hora que eu ia dormir, minha filha acordava e chorava. A hora que eu começava a pegar no sono, ela chorava. Então o diabo, eu acredito que ele perturbou a gente a noite inteira. Uma casa que era um inferno. De repente alguém declara que é um campo missionário. Nunca que o inimigo ia ficar quieto, né, gente? E eu lembro que a minha avó, ela estava dormindo numa noite. E eu entrei no quarto dela. E eu fiquei olhando para ela naquela cama, olhando e pensando um monte de coisa, e olhando, tipo assim, uma senhora que era tão forte, que judiou tanto dos netos, que em vez de amar a gente, cuidar da gente, judiou. Eu não sei o que passa, eu não condeno ela, a gente perdoou já, graças a Deus. E ali eu fiquei olhando para ela e pensando um monte de coisa. Hoje eu entendo o trabalhar de Deus. Isso foi à noite. Na manhã seguinte, meu pai me acorda dizendo que a minha avó estava morta na cama. Então eu entendo que o Senhor me levou até ela, de alguma forma, para perdoar, pedir perdão. E eu fiquei olhando para ela, pensando, e depois no outro dia ela está morta. Foi algo assim muito terrível para a gente. E aí a vida foi seguindo, e aí meu pai já doente, e eu noiva. E eu lembro que eu tive que internar meu pai, porque ele só foi piorando. Meu pai bebia muito, bebia demais. Ô, glória! E meu pai bebia demais e ele estava muito doente de cirrose, né? Muitas coisas. E eu lembro que ele foi internado. E eu estudava à noite e eu não podia ficar com ele. Então os amigos dele de bar que ficou com ele no hospital. E aí uma noite um amigo dele falou para mim assim, olha, hoje eu tenho um compromisso, não posso ficar com seu pai no hospital. Você pode ficar com ele? Eu falei, eu fico. Daí eu faltei da escola e fui ficar com meu pai no hospital. Eu tinha acabado de completar 21 anos. Eu faço aniversário agora em setembro, dia 27. E já era novembro, dia 13 de novembro. E eu lembro que eu fiquei com meu pai no hospital e ele estava muito mal. E ali eu dormi. E de repente eu acordo como se alguém me chacoalhasse. Sabe quando alguém está dormindo, você fala, acorda. E alguém me chacoalhou. Eu já estava indo na igreja, estava servindo a Jesus, né? E eu lembro que eu acordei assustado assim e já olhei para o meu pai. Fiquei olhando para ver se a barriga dele mexia com a respiração. E aí eu olhei e vi que não mexia.
Aí eu falei, meu Deus, se aconteceu alguma coisa? E fui, coloquei a mão nele. E aí eu chamei a enfermeira. Aí a enfermeira foi olhar o meu pai. Ela olhou pra mim e falou, moça, seu pai tá parando. Eu falei, mas como assim? Ela aumentou o oxigênio dele, mexeu nele, né? Fez o que tinha que fazer ali. Eu coloquei a mão no coração dele e fui sentindo as últimas batidas até parar. E o suspiro que ele deu. Eu tenho certeza, ninguém tira isso de mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus me acordou naquela hora para mim me retratar com meu pai e talvez ele ali comigo. Com a minha avó aconteceu isso, com meu pai aconteceu isso. Então eu entendo que o Senhor, Ele salva na última hora. Assim como Ele salvou na cruz, Ele salva no leito, na última hora. Eu não sei o que você tem passado, mas acredite na salvação que vem de Deus. Se você ora por alguém, creia que esse alguém está sendo ou será visitado pelo Senhor. E ali meu pai faleceu. E aí foi aquele desespero. Eu tive que ficar com a guarda de 5 irmãos menores de idade. Desculpa. E o meu pai nem me registrado tinha. Eu, a filha mais velha, mas ele não me registrou. Naquela época não tinha muito esse negócio de registrar. E eu lembro que eu tinha que ficar com a guarda dos meus irmãos. Como é que eu ia fazer isso? E aí alguém me orientou que como eu era a irmã mais velha e filha da mesma mãe que os meus irmãos menores, eu podia ficar com a guarda deles. Então nós fomos para São Paulo, fizemos exames de DNA para mim provar que era filha do mesmo pai que os meus irmãos. E ali eu consegui a guarda dos meus irmãos, a guarda judicial. Então eu era uma moça de 21 anos, que eu estava me preparando para casar. Tinha uma filha de 2 aninhos e tive que ficar com a guarda de 5 irmãos menor de idade. Foi algo assim terrível na minha vida, porque eu já estava na dor do luto, sem mãe, agora sem o pai. Quando eu estava pensando que eu ia me livrar de tudo aquilo, que morar com todo mundo, aquela briga, aquela coisa, agora já não tinha mais tanta briga, porque Deus estava fazendo uma grande obra. Mas eu pensei, agora eu vou casar, vou para minha casa, viver minha vida. Meu pai morre e aí a igreja proibiu o meu marido, meu noivo e eu de casarmos, porque já tinha casado alguns obreiros do ministério na época, então eles já tinham gastado com esses obreiros e falou, agora esse ano ninguém casa. E eu, como eu muito brava, sendo tratada ainda por Deus, eu falava assim, o que esse homem acha que é para me proibir de casar? Quer que a gente vive em pecado? E não sei o quê, eu ainda não era muito conhecedora, mas estava iniciando. E meu noivo falava assim, calma, vamos orar. E eu falava, não, vamos casar escondido. Quando eles souberem, nós já casamos, já resolvemos e acabou. Ninguém manda em nós. Aí a velha Juliana querendo voltar, sabe? E aí ele falou, não, vamos esperar, vamos ver o que Deus vai fazer. E nisso, Deus foi preparando o quê? Uma missionária de outro país, Deus usou ela para preparar o meu vestido de noiva e os vestidos das minhas 3 irmãs, que seriam minhas damas. Deus preparou uma outra pessoa para doar o terno para os meus irmãos. Então nós somos em 6, 3 homens, 3 mulheres, fora os mais velhos, né? Então seria eu e meu irmão mais velho comigo, um irmão abaixo de mim, entrando no casamento comigo, minhas 2 irmãs entrando com os 2 irmãos meus. Então foi algo muito bonito. Então quando a gente pensou que era um momento de derrota, de proibir de casar e tanta coisa, era nada, era Deus agindo. Deus preparou o bolo, a gente ganhou o bolo, a gente conseguiu condições para comprar carne, as bebidas e a chácara. Foi uma festa muito bonita que Deus preparou. A roupa da minha filhinha que entrou com as alianças. Então Deus foi trabalhando. E aí nós casamos e aí nós tivemos que morar todo mundo de novo na mesma casa. E não foi fácil, porque o meu marido era servo do Senhor e meus irmãos nem todos eram. Então eu lembro que tinha irmãos que aprontavam e deixavam meu esposo de cabelo em pé. Mas assim, Deus nos preparou para cuidar deles, da vida espiritual deles. E nisso meus irmãos foram se casando
se batizando na igreja e se casando, então nós fomos encaminhando eles. Até que nós fomos pastorear. E eu lembro que uma vez, meu marido já era pastor da igreja. E eu era a esposa do pastor. E aí era ano de carnaval. Faltava algumas semanas, ou um mês, sei lá, alguma coisa assim pro carnaval. E eu lembro que eu passava na rua da minha casa. Eu fui jogadora de basquete por bastante tempo na cidade de Porto Feliz. E era sambista. Então eu larguei tudo isso daí. E eu lembro que eu passava na rua da minha casa com uma Bíblia bem pequenininha que cabia na bolsa da minha filha. Então eu escondia a Bíblia para as pessoas não ver que eu era crente, porque eu ainda tinha vergonha de falar que eu era crente. E ali eu escondia. E meu esposo, que na época ainda era meu noivo, me deu uma Bíblia gigante, de letra gigante, que não tinha onde eu esconder. Porque Deus não quer que nós venhamos ter vergonha do Evangelho e esconder a palavra. Pelo contrário, nós temos que gritar, proclamar, viver o ID do Senhor. E ali eu comecei a andar na rua, que eu andava com o shortinho daquele tamanho, com a mini saia, com a minha roupa fantasia de carnaval. Hoje eu tinha que andar com a Bíblia, com a espada do Evangelho nas minhas mãos. E eu lembro que eu era nova convertida, então eu estava tendo os ensaios de escola de samba bem onde eu passava. E eu lembro que eu pegava a minha filha, a bolsinha da minha filha, a minha Bíblia, colocava assim e passava, andava bem durinho para o corpo não requebrar com o barulho do samba, né? Com os ensaios do carnaval. E foi bem difícil, foi um trabalhar de Deus na minha vida, de libertação. E eu lembro que eu ia para a igreja, aí já casada, né? Ia para a igreja e ia ter o desfile de carnaval. E eu falei pro meu esposo, olha, vai ter uma escolha de rainha do carnaval. E eu quero participar. Posso? Se ele não deixasse, eu ia porque com as minhas pernas, porque ninguém mandava em mim. Ele falou, olha, poder não pode, mas você que sabe, porque agora você é serva de Deus. Você que sabe. Aí eu já entendi que eu não podia, né? Porque se pudesse, ele falaria que pode, vai. Então eu entendi que eu não podia. Aí eu não fui, mas fiquei muito brava, mas não briguei com ele assim. Fiquei brava aqui dentro de mim, que eu queria ir, aquele desejo da carne. E aí chegou o dia do carnaval, do desfile na cidade. E meu marido era pastor. E nós saímos, eu falei pra ele, eu quero assistir o desfile de escola de samba. Mas não pode, porque nós estamos na igreja, como que vai ser, os irmãos... não sei o que, mas eu quero ir, eu falei. E ele foi muito sábio. Ele falou assim, tá bom, você quer ir, então vamos. O meu marido, o pastor Júlio, me levou no desfile de escola de samba. E eu, como eu já era crente, eu fiquei bem escondidinha no meio do povão, mas só que todo mundo me conhecia. E eu fiquei bem escondidinha no meio da multidão, e ali tinha uns rapazes bebendo, uma turma bebendo ali, fumando. E começaram com uma brincadeira de um empurrar o outro. E conforme no meio da multidão um empurra o outro, a gente vai cair em cima de alguém, né? E eles estavam caindo para cima de mim, do meu marido, que não tinha nada a ver com a história. Estava caindo em cima das outras pessoas, e bebendo, e dando risada. E eu comecei a me enfurecer. A velha Juliana, que queria brigar, que gostava de brigar, estava querendo voltar. Aí eu virei pro meu marido e falei para ele assim, vamos embora daqui, porque aqui não é mais o meu lugar. E eu sempre vou glorificar o nome do Senhor pela vida do pastor Júlio, por ter me levado naquele desfile. Porque eu tinha que confessar com os meus lábios que aquele lugar não era mais o meu lugar. Você precisa confessar com os teus lábios que você não tem mais que fumar, que você não precisa mais beber, que você não precisa mais se prostituir, que determinados lugares não te cabe mais, não te pertence mais, mas você precisa entender, reconhecer e confessar com os teus lábios isso. E eu lembro que a gente foi embora. E desde então, isso já fazem 20 e tantos anos, eu nunca mais tive vontade de ir assistir um desfile de escola de samba. Então eu glorifico a Deus por isso. E aí os anos foram se passando, nós dirigindo a igreja, aquela dificuldade de pastor, de pastora. Chegou um dia, e Deus sempre falando,
Deus avisa, viu, irmãos? Deus avisa. E Deus sempre falando assim, cuidado com quem você põe no púlpito. Cuidado com quem você dá a cabeça para pôr a mão na sua cabeça. Eu falo, mas Deus, quem? Como assim? Eu não entendia. Era a primeira igreja nossa, nova convertida, aprendendo um monte de coisa ainda. E eu não entendi o que estava acontecendo. Aí um dia, um obreiro chegou em mim e falou assim, na ausência do pastor, quem é a autoridade máxima aqui? Com toda a arrogância que ele tinha do mundo. Eu olhei assustado aquela situação, eu olhei para ele assim, aí a brigona, né, mas aí agora na fé, eu olhei e falei, eu sou a autoridade máxima aqui, porque eu sou a vice-presidente dessa igreja. Ali ele se calou, mas a ira dele não se calou. Ele guardou e semeou dentro da igreja. E chegado determinado dia, eles marcavam reuniões somente nos dias dos ensaios das irmãs, que é quando eu não podia faltar porque eu tinha que estar no ensaio. Então eles marcavam reuniões fora da igreja, para eu não poder ir. Enquanto isso eles disseminavam, e na mente do meu marido, porque ele era um homem muito bom, não tinha boca para nada, e eu era pastora bruxa, né? Que falava, que brigava e era aquela coisa. E eu lembro que eles foram disseminando. Então quando chegava o dia de reunião, eu faltava do ensaio e ia na reunião. Quando eu chegava na reunião na casa do irmão, que reunião de igreja tem que ser feita na igreja. Falou na igreja, ali fica, não se espalha, mas tem pessoas não, que quer fomentar para fora, para jogar muita gente contra o pastor, contra a pastora. E eu lembro que quando eu chegava na reunião na casa desses irmãos, era um alvoroço, o que ela está fazendo aqui? Ela não foi chamada, e não sei o que, era assim. E quando eu entrava, ninguém me cumprimentava, não me saudava, ficava de cara feia comigo, disfarçava, e aquela situação, e eu me impunha. E eu lembro que um dia, numa reunião, num culto, um irmão se levantou, esse obreiro se levantou contra o meu esposo na porta da igreja. E ele foi agredir meu esposo na porta da igreja. E eu lembro que um outro obreiro segurou ele e falou, você tá louco? Você vai bater no pastor? Não, no pastor você não bate. Você tá maluco? E foi aquela briga na porta da igreja. E eu lembro que o meu esposo foi embora muito chateado. Eu muito chateada. E aí meu esposo fez uma reunião de obreiros depois de uns dias. Lógico, tinha que ter uma reunião. Fez essa reunião de obreiro. Meu esposo pegou a carteirinha dele de pastor vitalício. E bateu na mesa assim e falou assim, é por causa da igreja que vocês estão brigando? É por causa de cadeira de igreja, de púlpito, de altar? A partir de hoje, eu não sou mais pastor dessa igreja. Fica com a igreja para você. Eu olhei aquilo e falei, mas como assim? Resolve uma situação tão difícil que envolve a minha vida também e a dos nossos filhos e nem me comunica? Eu lembro de Abimeleque, quando ele pegou Noemi, saiu da terra do pão e levou elas para uma cidade estranha, de povo ímpio. E lá ele morreu, os filhos morreram. E eu entendo que muitas das vezes a esposa passa por situação por conta do marido que não orou, não ouviu a voz de Deus. Vai na casa do pão, vai ter escassez, vai ter sofrimento, mas não vai faltar pão. Porque o nosso Deus é aquele que cuida e que garante. E ele se acovardou, se amedrontou, pegou os bens dele, pegou tudo que ele tinha, pegou a mulher e foi embora. E Deus não mandou ele ir. Então tem momentos que nós tomamos decisões que não vêm do céu, que Deus não assinou, que não é de Deus. E aí a nossa vida, a vida do marido, ou seja, a esposa também, e os nossos filhos, a tendência é ir por água abaixo. É tragédia, é destruição. Por quê? Porque não orou, não buscou de Deus. E o meu marido tomou essa decisão de abandonar a igreja. Eu lembro que eu chorei muito. E a gente foi da igreja, a gente não tinha carro, da igreja até em casa. Eu fui chamando esse homem de covarde, que ele não deveria ter feito aquilo. Porque para mim, pastora Juliana Neves, uma pessoa que larga o que Deus deu na mão, por causa de irmão que virou a cara,
por causa de alguém que falou uma coisinha ou outra, por causa que a irmã não saudou, entrou na igreja e não saudou, não veio mais nessa igreja, é covarde. Pessoas que tomam esse tipo de atitude é covarde, porque Deus entregou na sua mão, Ele confiou na sua mão, então só Ele pode tirar de você, não as pessoas. E aí eu lembro que um outro dia a gente foi para a igreja tirar o que era nosso. Chegando, a nossa chave já não cabia. Eles trocaram a fechadura da igreja. Deixaram as nossas coisas ao relento e trocaram a fechadura. E foi algo muito difícil. E eu lembro que eu chorei muito. E na minha cidade tem uma praça perto da igreja, entre a igreja e a minha casa. Eu lembro que eu saía de noite, meus irmãos eram novo convertido. Eu não podia contar para os meus irmãos o que eu estava sofrendo, nós morávamos todos juntos. Então eu trancava no meu quarto, chorava, brigava com meu marido por causa do que ele fez e não me consultou, e isso me envolvia também. Eu tinha que saber antes para a gente orar, pedir para Deus dar direção. E o diabo gritou, ele já jogou a bênção, e era para ele tomar posse e brigar, lutar por aquilo que Deus deu na mão dele. E eu lembro que eu saía de noite, eu ia na praça chorar e uivar de ódio que eu fiquei. E eu pensava, maquinava na minha cabeça muitas coisas ruins para eu fazer para aquele irmão. Só que o Senhor falava sempre para mim assim: a vingança é minha, não sua. Tá entendendo aí, irmã que me assiste, irmão que me assiste? A vingança é do Senhor, não sua. Você não tem poder, legalidade nem autoridade para se vingar de ninguém. É o Senhor que entrega na mão dele e deixa lá. E eu gemia, e eu saía de madrugada, eu ia naquela praça para chorar, porque eu precisava chorar. Eu precisava gritar de ódio que eu tava. E aí foi se passando o tempo. Aí eu comecei a pedir para Deus que eu tinha que mudar de cidade, porque eu não podia encontrar com esse irmão na rua, para mim não perder a minha salvação e a minha bênção. Eu era mulher de briga de rua, lembra? Eu brigava com homem, então para mim pular em cima dele e a gente rolar, para mim aquilo era fichinha. Mas para Deus, agora eu sou uma nova criatura. E eu lembro que ele falava da gente na cidade, e as pessoas iam perguntar, e aquela fofoca, porque a cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E eu comecei a orar para Deus, para a gente mudar de casa. E meu marido, ele trabalhava com dependente químico. Então ele era especialista em dependência química. E nós mudamos para Piedade. Lá em Piedade abriu uma clínica de dependente químico. E meu marido foi lá para cuidar dessa clínica. Então para mim foi um grande livramento, um alívio do céu eu mudar de casa, porque o sonho que eu tinha era mudar de casa. E meus irmãos já estavam bem, já estavam bem maior de idade, né, vivendo a vida deles. Agora é a hora de eu viver a minha vida com os meus filhos e o meu marido. Eu tinha 2 filhos, né, a Brenda mais velha, o Samuel do meio. E o Samuel, antes de eu engravidar, Deus disse assim: olha, eu vou te dar um filho homem, varão, e tem que se chamar Samuel, porque é profeta meu na terra. Eu fiz vários ultrassom na gravidez, não consegui ver o que era. E eu lembro que eu ganhei um enxoval de bebê, e a moça falou: você quer de menino ou de menina? Eu falei: eu quero de menino, porque Deus falou que o meu filho é menino. Mas como você sabe? Mas Deus que falou, então se ele falou, tá falado. E aí, na hora de nascer, essa moça era enfermeira, ela fez o meu parto. Quando nasceu, ela falou: Juliana, seu Deus é fiel mesmo, porque é um baita do meninão. Eu falei: eita glória, é o Samuel. E aí a gente mudou para Piedade. E aí, logo que eu mudei, acho que no primeiro dia que eu mudei, eu engravidei. Não é possível um negócio desse. 2007. Aí eu passei muita luta na cidade de Piedade, não foi fácil. E aí eu comecei a perceber, meu marido trabalhava em Votorantim e a gente morava em Piedade. Então ele fazia essa viagem todos os dias. E eu comecei a perceber ele estranho, chegando tarde em casa, e chegava meio esquisito. E aí um dia meu filho falou assim: mãe, eu vi um homem de chapéu dentro do meu quarto, com uma roupa branca e chapéu. Ele entrou aqui no meu quarto. Falei: nossa, tá repreendido. A minha área de atuação é batalha espiritual, né, de libertação. Então eu lembro que eu falei: é o Zé Pilintra. Só pode ser, né? Chapéu,
homem negro de chapéu branco, roupa branca, gravata vermelha, é o Zé Pilintra. E aí eu comecei a orar, repreender e tal. E aí o Senhor mostrava coisas no sonho e eu não entendia. Deus mostrava o meu esposo com as calças arriadas, com as vergonhas de fora, e eu não entendia. E eu acordava muito, sabe a batalha espiritual? Então eu acordava como se estivesse acontecendo aquilo naquele momento. E eu falava, o que está acontecendo aí? Ele falava, o que foi? Eu contava o sonho, ele falava, você é louca, tem nada a ver. E aí eu falava, não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a observar mais e pedir para Deus me mostrar. Aí eu falei, eu vou no ponto de ônibus, aonde ele desce, e vou ficar sondando. Aí eu fui com meus 3 filhos, que agora eu estava grávida na época, e desci com os 2 pequenos. E aí eu fiquei escondidinha no ponto do ônibus, então eu escondi em algum lugar. Aí o ônibus parou, ele desceu e foi andando, e eu andando atrás. Aí ele entrou num bar, e nesse bar ele bebia. Ele bebia, e aí antes disso eu falava para ele, você está cheirando bebida, você está cheirando cigarro, sua boca cheira bebida. Ele falava, não, nada a ver, é porque como ele bebia no passado, e agora ele era crente, então ele não bebia mais, mas ele dizia que era do tempo antigo dele, que vinha do estômago dele, lá do passado, aquele cheiro, não era que ele bebia agora, mas na verdade ele estava bebendo e fumando. E o cheiro do cigarro é os pacientes que fumam perto de mim, e o cheiro fica na minha roupa. E eu tentava acreditar, E aí eu lembro que eu segui ele nesse dia, e aí ele entrou no bar, e lá nesse bar ele bebeu. E aí eu descobri que ele bebia. E aí ele foi embora, eu fui embora antes dele, né, com as crianças. E aí quando ele chegou em casa, eu perguntei onde ele estava. Cheguei tarde do serviço, perdi o ônibus, cheguei agora. Aí foi quando eu falei, você está bebendo, e eu sei que você está bebendo. E eu lembro que eu tentava, aí foi aquela discussão, e eu tentava fugir da minha casa. Então como ele morava fora, eu ia tentar pegar as minhas coisas, dos meus filhos, e voltar para a minha cidade, onde eu orei, pedindo para Deus me tirar. Então nós não podemos orar para Deus para a gente voltar da onde nós oramos para sair, não é assim? E eu orava, falava, eu quero ir embora, eu não aguento isso, não aceito isso, como que pode? Eu saí do mundo, do samba que eu gostava, para vir para a igreja, para viver o que eu vivi lá, da humilhação do obreiro, agora aqui meu marido bebendo, e naquela época não se falava de depressão. Ele teve depressão por conta do que o obreiro fez com ele. Ele não conseguiu lidar com aquilo porque ele amava aquele obreiro e eu também amava aquele obreiro. Nós amávamos o obreiro e a família. E aí a gente não entendeu por que ele fez toda aquela malignidade com a gente e aquilo foi destruindo a minha família. E o meu marido, e ali meu marido bebendo e angustiado, daí ele começou a tomar medicação antidepressiva. Aí eu ganhei meu bebê. Viemos, Gessé nasceu com 4,5 kg, parto normal. Esse veio rompendo em fé, gente, vocês não têm noção. 51,5 cm, 4,5 kg. Ele foi conhecido como bebê gigante no Hospital de Piedade, porque ele nasceu quase criado, né, como eles diziam lá. E tinha um bebê prematuro, piquititico assim. E o meu bebê enorme, de 4,5 kg, era muito grande ele, todo inchadão, parecia um japonês assim. E aí eu lembro que aconteceu algumas coisas lá na cidade de Piedade, fechou a clínica, nós viemos de mudança para Sorocaba. E quando nós mudamos para Sorocaba em 2008, nós ficamos 1 ano em Piedade. Logo ele parou de beber, então ele oscilava. Aí ele parou de beber, nós voltamos a dirigir igreja, e aí eu descobri, depois de um tempo, né gente, eu descobri que ele voltou a beber. Então, como eu sabia que ele bebia e agora nós estávamos pastoreando a igreja, o que eu fazia? Eu não ia na minha igreja. Eu dava todas as desculpas do mundo para não ir na minha igreja porque o pastor bebia. Então, o que eu fazia? Trabalhava até mais tarde para não dar tempo de eu chegar a tempo para ir para a igreja. A igreja que eu era pastora nessa época, achava que não tinha que ajudar a gente, pelo menos com o vale transporte, que a gente não tinha carro, com o vale transporte para ir para a igreja. Então o que eu fazia? Eu ia a pé da minha casa até o meu trabalho, voltava a pé do meu trabalho para minha casa só para
ficar com o vale transporte para mim pagar o passagem dos meus filhos, para meus filhos ir para a igreja. A igreja dava para mim a minha passagem de ida e volta, mas não dava para os meus filhos, vocês estão entendendo? Mas a igreja não era do pastor, sim. Só que como eu falei, o pastor era tão bom ou tão bobo, que a igreja, algumas irmãs da igreja, tá? Dominava a mente do pastor. Ele era fraco, ele bebia, ele era fraco, ele era dominável, maleável. E ali elas falavam assim, não, é como se meus filhos não precisassem ir para a igreja. Deixava meus filhos em casa, eu ia lá, pregava, louvava, depois eu ia embora dando glória a Deus com aleluia. Então eu tinha que fazer sacrifício de 1 hora para ir trabalhar, 1 hora a pé para voltar, para economizar o vale transporte. E eu lembro que um dia eu já não aguentava mais essa situação do meu marido beber e de eu faltar da igreja. E os irmãos perguntavam, cadê a pastora? Cadê a pastora? E ele chegava em casa e falava para mim assim, os irmãos perguntam de você, se eu não vai para o culto. E eu falava, para que eu vou para a igreja? Para ficar com cara de diabo? Do que? De acusador? Não é o diabo que é acusador? Eu vou ouvir você falar que Jesus cura, que Jesus liberta, sabendo eu que você é um pastor e não é curado e nem liberto, porque você bebe e fuma. E ele, e a gente discutia e ficava por isso mesmo. E aí de vez em quando eu ia na igreja e faltava um monte e ia de vez em quando. Aí um dia eu senti assim o Espírito Santo me incomodando nessa situação. Porque o Deus que nós servimos, ele tem zelo com a igreja, com a obra. E um dia eu levantei de manhã, sem rumo. Um dia eu levantei de manhã, sem rumo. E aí eu tomei um banho e saí andando nas ruas perto da minha casa. E eu encontrei uma igreja universal aberta. E eu entrei, assisti o culto e chorei muito, porque eu chorava muito. Quem me vê na igreja, no mistério, dançando em mistério, louvando em mistério, nem imaginava o que eu passava dentro da minha casa. Meu filho, que quando bebê viu o Zé Pilintra dentro do quarto dele, meu filho tinha uns 4 aninhos, 5. Ele viu e ele entrou para o mundo das drogas, o Samuel. Entrou para o mundo das drogas. Por quê? Porque tinha o mal dentro da minha casa que dominava nessa área. Então meu filho começou a beber, fumar maconha, tentou suicídio. Na época, tomou toda a medicação que ele tinha por causa de transtorno, ele tomou toda a medicação para se matar. Olha as coisas que acontecem por causa do seu pecado, do meu erro, do seu erro. Olha a tragédia que a gente traz para dentro da nossa casa. E eu lembro que eu saí sem rumo e chamei o pastor da Universal. Sentei com ele, falei, olha, eu sou pastora, meu marido é pastor, só que ele bebe e ele fuma. E eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais essa situação. O pastor ficou chocado e falou para mim assim, olha irmã, fecha a igreja. Fecha mesmo, tranca as portas, não abra mais a igreja. Dispensa os seus membros para a igreja perto da casa deles, para eles não se perderem. E você e o seu esposo venham ser tratado, ministrado por outros pastores. Pastor, você precisa ser tratado por outros pastores, viu? Pastora, missionária, a senhora precisa ser tratada e ministrada por outras pastoras. E ali eu agradeci a ele, tirei um peso das minhas costas de eu poder contar a minha situação para alguém. Porque que pastora que sai por aí contando os podres, né? Como a gente diz aí no mundo, os podres do marido ou da esposa. Ninguém sai contando, né? Fica ali até a morte às vezes. E eu lembro que eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. O Espírito Santo me impulsionava que eu tinha que tomar uma atitude. E aí um dia eu fui trabalhar. E aí quando eu tô no serviço, me ligam, dizendo que o meu marido não foi trabalhar naquele dia. E aí ele falou assim, a gente tem percebido que ele está muito triste, está acontecendo alguma coisa com ele, conta pra gente. Ele era um homem que assoviava e o assovio dele era muito bonito, parecia um passarinho assoviando. Sabe aquelas pessoas que têm o dom de imitar passarinho, que assovia bonito? Ele assoviava muito bonito, então alegrava o ambiente. Todo mundo gostava dele, era um homem muito brincalhão, mas depressivo, muito depressivo.
E eu reclamava que ele tratava bem as pessoas da rua, brincava com os meninos na rua, com os amiguinhos, mas com os filhos dele ele não brincava, não cuidava bem de mim, e eu reclamava muito com ele. E aí eu cheguei na minha casa, eu falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E eu cheguei na minha casa naquele dia, andando 1 hora a pé, muito desesperado. Eu fui orando no caminho e falando com Deus, porque eu orava muito falando com Deus. E ali eu lembro que eu cheguei na minha casa, ele estava deitado no escuro, no nosso quarto. E eu falei, o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Ele falou, e ele chorando, eu não estou bem, eu não estou bem, eu tô aqui pensando o dia inteiro como que eu faço ou qual a melhor forma para eu tirar a minha vida. Eu falei, meu Deus, mas e eu e os nossos filhos? Ele falava assim, você é forte, você aguenta, mas eu não aguento, eu sou fraco, ele falava para mim. E aí eu cheguei para a igreja e eu tinha que tomar uma atitude, e eu cheguei na igreja, chamei, convoquei todo mundo e contei tudo. Eu contei o pastor bebe, o pastor fuma, o pastor toma medicação antidepressivo, com remédio, com bebida alcoólica, né? Remédio com bebida alcoólica. E ele não tem condições de ficar à frente da igreja. Mas como assim? Você sabia e nunca contou? Então eu fui acusada como se eu pegasse o litrão e enfiasse na boca dele. A igreja, em vez de me acolher, de me proteger meus filhos, ela me agrediu espiritualmente, no meu emocional, que já estava muito abalado. E eu tendo que aguentar aquilo tudo por anos, sozinha. Às vezes aquela pastora, aquele pastor, ele vai na sua igreja, ele não quer roubar os seus membros. Ele só precisa de uma igreja onde ele possa sentar e chorar sem ninguém ficar olhando e falando, ah lá o pastor, tá chorando porque brigou com a esposa, porque brigou com os filhos, o que será que está acontecendo? Especulação, não, ele precisa ser acolhido. Ele precisa que alguém chegue nele, pergunte o que está acontecendo para ele poder desabar e contar a dor dele. Ele precisa de um amigo. A pastora precisa de uma amiga para ela confessar o que está acontecendo e não alguém que julgue ela, porque a gente conta para Deus, mas Deus não fala com a gente igual uma amiga conversa com a outra. Vocês estão entendendo? E aí eu lembro que eu cheguei na igreja e contei tudo para a igreja, seja o que Deus quiser. E eu falei, nós temos 2 opções. Ou a gente fecha essa igreja e cada um vai para a igreja perto da sua casa para ninguém ficar desviado e se perder. Ou a gente fica, dá glória a Deus com aleluia e vê o que Deus vai fazer. Não, pastora, foi aquela choradeira, aquela cena horrorosa, acusações misturadas com choradeira, com decepção. E ali, não, pastora, não, nós vamos ficar e nós vamos orar e Deus vai agir e não sei o quê. O que eu fiz? Eu internei meu marido na clínica que ele era o psicanalista e terapeuta, e eu internei ele na clínica e disciplinei ele na igreja. Eu coloquei ele de disciplina, porque não tinha como ele ficar na frente da igreja. O Espírito Santo me incomodou que eu tinha que tomar uma atitude. E um dia alguém perguntou para mim, pastora, mas ele não ficou com raiva da senhora por a senhora ter feito isso? E eu perguntei para ele, ele falou assim que não, porque eu salvei a vida dele. Porque ele amava a igreja e os membros, só que ele não tinha mais estrutura física, mental e nem espiritual para cuidar, ele precisava ser cuidado. Tá cheio de pastor doente, tá cheio de pastor depressivo, tá cheio de pastor, membro, obreiro, que tá com a vida destruída, que tá doente, mas tá lá em cima no púlpito, de um largo púlpito. Pastor, tem hora que você vai ter que largar. O senhor vai ter que largar e cuidar de você e da sua família, porque senão a sua família vai ficar aí gemendo. E eu lembro que eu internei ele ficou internado por alguns meses, e a igreja, uns judiando de mim, outros cuidando, e assim foi. E eu segurando aquilo ali nas costas, e às vezes as pessoas falam assim, ah, na Bíblia não tem pastora. Eu queria ver você no meu lugar, passando o que eu passei nessa vida, para você vir na minha cara falar que não tem pastora na igreja. Não tinha, se eu não cuidasse daquele povo ia ficar sem ninguém. E eu cuidei deles. E eu lembro que passou-se os meses, ele saiu da internação.
Então ele saiu renovado, eu estava arrebentada, mas ele estava renovado, restaurado, pregando, ele dava um estudo bíblico maravilhoso, ele tinha o dom de ensino. Eu acho que eu tenho o dom de pastorear e ele de ensinar. E ali ele ficou bem por um tempo, aí aconteceu uma tragédia no trabalho dele, de um paciente que queria usar droga, beber, e pediu dinheiro para a esposa não quis dar. Então ele foi lá, esquartejou ela, pegou o dinheiro, sentou ela no vaso sanitário, pegou o dinheiro e foi usar droga. E ele contando pro meu marido aquela situação, mexeu com o psicológico do meu esposo, que tinha acabado de sair da internação. E aquilo derrubou ele, porque ele chorava e dizia assim, como que existe gente tão má nesse mundo? Como que pode um homem fazer isso com a esposa ou com outra mulher, com qualquer pessoa? E eu lembro que meu marido sofreu muito com aquela situação. E ali ele foi se desviando. E aí eu lembro que eu olhei para Deus e falei assim, eu sempre fui uma mulher muito... A vida me fez dura. Então eu sempre tive o meu jeitão com Deus, cada um tem o seu particular. O meu é desse jeito e Deus me ouve assim e me acolhe. Eu sou o estilo João Batista. E eu falei assim, Deus, o Senhor está tirando com a minha cara. O Senhor me odeia. O Senhor não gosta de mim, é? Ele não é assim com o Senhor, o Júlio, não é seu filho? Então fica vocês dois assim. Porque com esse homem, e ele estava derrubado no chão, assim, caído bêbado, e eu não conseguia nem erguer ele. Com esse homem aí, eu nunca mais, o senhor está me ouvindo? Eu nunca mais dirijo uma igreja com esse homem. E eu não quero conversa com o Senhor sobre esse assunto. Tá bom assim? É como se eu virasse as costas para Deus e não quisesse mais falar desse assunto. Eu acredito que Deus olhou para mim, me entendeu e assinou. Amém. E eu lembro que ele bebendo e ficou meio violento, coisa que ele nunca foi. E um dia ele me pegou pelo braço e não deixou eu passar, e foi aquela discussão, minha filha ameaçou chamar a polícia para ele me largar. Se ele não me largasse, eu não vou largar, que eu quero falar com ela. E eu falei, eu não quero falar com você agora que você está bêbado, então deixa eu ir embora. Não vou deixar. E foi aquela discussão, consegui me esquivar e fui embora. E ali eu lembro que eu tive que ir embora da minha casa. E a gente teve que se separar, não tinha como ficar, porque eu falo que feminicídio virou moda para alguns. Achar que a mulher é propriedade, não do Senhor, mas dele, virou moda. Então eu tive que ir embora da minha casa. Eu peguei meus filhos e fui embora da minha casa. E o meu marido foi morar com a minha filha, que já tinha a casa dela, e ele foi morar com ela. E eu fui me esconder, eu escapei pela minha vida. Eu fui morar na zona rural de Votorantim, uma cidade aqui próxima. E eu lembro que ele ficou me procurando onde eu morava e ninguém contava e eu não falava. E aí quando eu ia na minha filha eu via ele e ele chorava, me pedia perdão. E ele perguntava se eu ainda queria ser amiga dele. Eu falava, eu vou ser sua amiga até a morte. E era aquela choradeira nós dois, porque tinha saudade, mas não tinha condições de nós ficarmos juntos. E eu lembro que em 2018, que foi o ano que eu fui embora da minha casa, em 2018, então se isso aconteceu lá em 2007, olha quantos anos eu ainda fiquei. Quando eu descobri que ele bebia, olha quantos anos eu ainda fiquei com ele. E eu lembro que em 2018 eu fui embora, ele foi morar com ela, e aí ele brigou com ela também, porque ele queria levar aquele corotinho para dentro da casa dela, e ela tinha criança pequena, ela não gostou, e aí eles brigaram, ele pegou as coisas dele e foi morar no fundo de um bar. Aí eu sempre mandava coisas para ele comer, eu chegava na minha filha e deixava lá, ela entregava para ele, pra gente não ter muito contato. E eu morando e fazendo a obra e trabalhando pro Senhor, enfim. E aí um dia o meu pastor, na Assembleia de Deus do Belém, o meu pastor falou assim, meu pastor Charles, e a minha pastora falou assim, onde que o Júlio mora? Vamos lá. E a minha filha levou ele até a casa dele. E chegando lá, eles oraram, conversaram, porque eles tinham trabalhado juntos em clínica de recuperação há muitos anos atrás. Aí a minha pastora Andréia lembrou dele. Ah, eu sei quem é o Júlio. E aí foi querer saber dele. E nisso, lá eles oraram, ele se reconciliou com o Senhor, falou que ia voltar para a igreja.
chorou muito, falou que queria a família dele de volta, que ele se arrependia. Deus fez uma obra linda naquele domingo, naquele lugar, na casa dele. Seguiu-se a semana e ele disse que ia para a igreja e não foi na quarta, não foi na sexta. Na sexta-feira a gente se encontrou na casa da minha filha, perguntei como é que ele estava, ele falou que estava bem, que tinha passado raiva no serviço e não sei o quê, mas que estava bem. E aí tudo bem, se separou ali, eu fui para minha casa, ele foi para a casa dele depois. E aí eu lembro que isso foi na sexta-feira. No sábado a empresa liga dizendo que ele não foi trabalhar. Minha filha liga dizendo que ligou para ele o dia todo e ele não atendeu. Aí eu comecei a ligar para ele, ele não atende. Aí eu pensei, bom, Deus fez a obra na vida dele domingo passado. Eu creio que Deus é fiel. Mas eu acho que ele recaiu e foi beber de novo. E deve estar com mulher por aí, porque passou a noite fora, sei lá. E aí a minha filha ligando e nada. Aí no domingo eu fui na casa dele, só que como era fundo de bar, tinha bastante homens, pessoas, né, bebendo, fumando droga. Eu não quis entrar nesse bar, passar pelo bar para ir na casa dele. Aí um rapaz, dono do bar, foi lá na casinha, olhou e não achou ele. Falou, olha, a casa tá aberta, não tá travado o cadeado e desde ontem que eu não vejo o seu Júlio. Falei, nossa, onde será que ele tá? Aí fui embora. Na parte da tarde eu voltei e aí ele falou, olha dona, desde a hora que a senhora veio de manhã até agora ele não apareceu. Eu falei, meu Deus, onde está esse homem? Fui embora para minha casa. Na segunda-feira, a minha filha foi na casa dele, me ligou, falou, mãe, eu vou na casa do pai para ver se eu acho um documento dele, para procurar ele no hospital, na cadeia, no presídio, em qualquer lugar, porque aí eu ligo, você já ligou, 2 dias ligando e ele não atende. Quando ela entrou na casa dele, ele estava morto na cama. Fazia 3 dias que ele estava morto. Aí ela me ligou desesperada, ela acordou a vizinhança toda com os gritos dela. Foi uma cena mais horrível que eu vi na minha vida. Aquele homem ficou irreconhecível. Ele era um homem branco, de pele, né, pele mais clara. Ele ficou da cor dessa minha camiseta. Um irreconhecível, o rosto dele transfigurado, triplicou de tamanho a cabeça, o corpo. E ali ela gritava, ele não é meu pai porque meu pai não é preto. Só que ela olhava a roupa, o corpo era do pai, mas o rosto não era, porque ficou irreconhecível. E aí eu fui até lá, ver o que está acontecendo, passei mal. Foi uma cena horrível, aquela cena. E aí o porquê Deus, porquê Deus, porquê Deus. Aí eu entendi. Ele se reconciliou com Deus domingo. Deus foi tratando ele segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta, ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu não entendo o trabalhar de Deus. Mas o Senhor, Ele sabe o que faz. Ele só vai fazer o que é melhor, o que Ele acha que Ele sabe ou não acha. Ele sabe o que é o melhor. Antes que o Júlio se perdesse para o inferno, para as garras de Satanás, Deus tratou ele e levou. E eu lembro que eu orava por uns 3, 4 meses que eu saí da minha casa e isso aconteceu. Eu lembro que eu orava a Deus e falava, Deus, eu não sou mulher de brincadeira, assim como eu sei que o Senhor não é Deus de brincadeira. Eu não quero mais que o Júlio tenha encontro com o Senhor. E eu aprendi que o Espírito Santo nos ensina a orar. Eu não quero esse negócio de, Júlio tem encontro com Jesus, que fulano tem encontro com Jesus. Eu não acredito mais nisso. Eu quero que o Senhor tenha encontro com ele. Porque quando o Senhor entra e tem um encontro com alguém, o Senhor não atrasa no encontro, o Senhor não dá bolo em ninguém. Isso eu falava com Deus nas minhas orações. Era o Espírito Santo me ensinando a orar. Ó. O Senhor não atrasa no encontro, o Senhor não dá bolo em ninguém. O Senhor não falha no encontro que o Senhor marca. E ainda quando o Senhor chega, o Senhor resolve. Era assim que o Espírito Santo me orientou a orar e eu fui orando dessa forma 3, 4 meses. Então, o encontro que Deus teve com o Júlio foi esse. No domingo Deus encontrou com ele, foi tratando ele e o levou antes que ele se perdesse por toda a eternidade. Não teve velório. Quando a gente chegou na igreja, né, a gente postou nas redes sociais, pedindo oração, enfim. Quando a gente entrou, eu falei, tive que contar para meu filho tinha 11 anos na época, o caçula. Hoje ele tem 15, o Gessé.
Quando a gente chegou na igreja, eu contei pra ele, eu falei, olha, a gente ia no culto hoje na igreja, tem culto de mulheres na nossa igreja sede, mas não vai dar pra gente ir, porque a gente tá, né, todo muito triste. Ele falou, mãe, eu quero ir na igreja. Aí eu vi Deus trabalhando mais uma vez. E nós fomos para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, nós fomos consolados. Os irmãos, os obreiros, os nossos pastores vieram abraçar a gente, cuidou da gente. E uma irmã falou assim para mim, pastora Ju, você está aqui, mulher. Se fosse eu, estaria na minha casa me descabelando e chorando. E eu respondi para ela na sabedoria do Espírito Santo. Eu falei, irmã, eu não tinha para onde ir com a minha família. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali eu vi Deus tratando com a gente, consolando a nossa alma, a nossa vida. E ele estava lá no ML ainda. E eu lembro que no outro dia teve o velório. E no culto mesmo eu pedi para orarem. Orem por mim, pela minha família. Aí uma obreira falou assim para mim, olha pastora, eu não sei se eles vão querer orar, porque vai sair do protocolo. Porque é culto de irmãs, né? Sei lá, qualquer culto que ela imaginou que fosse, então vai sair do protocolo, eu não sei se eles vão orar. E eu fiquei magoada com aquela irmã, porque ela há meses, há um ano, acho que há um ano mais ou menos, ela tinha perdido o marido também. E teve o culto fúnebre do marido dela na nossa igreja sede, e foi o culto fúnebre. E o meu marido nem culto fúnebre teve, por conta do estado de composição que ele estava. Nem teve velório, para vocês terem uma ideia, por conta dele estar naquele estado. Não tinha condição de ter velório. E ela vem falar para mim, ela viúva falando para mim, viúva agora. Ela veio de me abraçar porque eu orei pelo marido dela. Nós éramos da mesma igreja, eu orei pelo marido dela, para Deus curar ele estava muito mal de câncer. E ela vem para mim falar que não podia, que ia tentar levar o bilhetinho de pedido de oração meu para os meus pastores presidente, porque ia quebrar o protocolo daquele culto. E aí ela levou, graças a Deus, a minha pastora Valquíria Salinas, com o meu pastor Osmarzinho, né? Osmar Goulart, chamou a gente na frente, eu e meus filhos oraram, fez a igreja se levantar em pé e oraram por nós. Quero agradecer eles por isso, e oraram por nós, e nós fomos consolados, confortados naquela noite. No dia seguinte foi o horário do velório, com o caixão tampado, e ficou ali alguns minutinhos e já foi enterrar, porque não tinha condição, porque o cheiro era como Lázaro morto. E aí meu filho falou assim, mãe, Deus ele ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava morto 4 dias. Por que ele não ressuscitou o meu pai, que estava só 3? E aí o que se responde para um filho? Aí eu falei para ele assim, filho, Deus faz o que quer, quando quer e com quem quer. Talvez se o seu pai ficasse, ele ia se perder por toda a eternidade. E um detalhe que eu não contei no início, Deus usou várias pessoas para dizer para o meu marido e para mim que se ele não se retratasse, Deus ia abrir sepultura. Deus fala, irmãos, e Deus cumpre, tá? E naquele ano de 2018 foi o ano que os pastores mais tiraram a vida se suicidando. Então eu achava que o meu marido tinha se suicidado. E depois com o laudo, mais para frente, que a gente foi descobrir que foi infarto fulminante. Então a gente ficou muito preocupado com a alma dele, porque ele tinha se matado. Muitas pastoras missionárias se matou, pastores se mataram naquela época. E aí se passou um tempo, isso foi em dezembro de 2018. E aí entrou 2019. E eu lembro que Deus falou assim para mim. Eu estava em depressão, chorando, em depressão. Eu me sentia culpada por ter ido embora. Então é muita coisa na minha cabeça. E ali eu lembro que Deus falou assim para mim, cuide dos meus, que eu cuido de ti e dos teus. E eu pensei, mas cuidar como? Eu que estou precisando de cuidado. Irmãos, a igreja não me ajudou com 1 grão de arroz, que é desse tamanho assim, ó, para dividir entre eu, meus 3 filhos e os meus 2 netos na época. A igreja não me ajudou. E eu lembro que a palavra do Senhor fala para a gente cuidar do órfão, da viúva,
do necessitado ou estrangeiro, né? E a igreja ficou alheia a essa questão. Aí foi uma irmã aqui, outra irmã ali que me ajudou, doando algumas coisas, e a gente não tinha pensão alimentícia, não conseguimos até hoje essa pensão, o juiz negou. Então a gente passou um momento muito difícil. E eu lembro que eu orei a Deus um dia e falei, Deus, não tem um legumes na minha casa, não tem uma fruta, não tem uma hortaliça para mim e para minha família. E aí a gente recebeu uma doação para o retiro de jovens. E quando eu fui buscar, era tudo que eu tinha orado. Legumes, fruta, hortaliça, não tinha arroz, feijão, nada, era só isso que eu tinha pedido. E ali eu peguei aquela doação, eu chorei quando eu vi, peguei aquela doação e falei para minha amiga, por que a gente não pede para ver se a gente consegue pegar sempre para nós e para as irmãs da igreja? Ela falou, Ju, que boa ideia, minha amiga Crisa Fetal. Ju, que boa ideia, vamos ver se a gente consegue pegar. E a gente começou a pegar toda semana legumes, frutas e verdura, legumes, frutas e verdura. Aí eu pegava um pouco para minha casa, dava um pouco para minha amiga, um pouco para outra irmã, um pouco para outra irmã. Na outra semana era muito. Aí a gente começou a dividir com o bairro da Vila Aro. E ali começou a crescer. E ali toda semana eu começava a doar em vários bairros aqui da cidade de Sorocaba. E ali eu entendi o que Deus falou para mim. Cuido dos meus, que eu cuido de ti e dos teus. 2019, entrou o que em 2020? Pandemia. Entrou pandemia em 2020. Em 2020 eu saí por essa cidade com meu carro lotado de legumes, de cesta básica. Eu conheci assentamentos que eu não conhecia e comecei a distribuir doações de comida para essas famílias carentes. E aí o que Deus falou para mim? Agora eu vou usar o órfão e a viúva para alimentar o meu povo, porque para fazer o que a igreja não está fazendo, eu vou usar a viúva e o órfão. E Deus, ele é assim, ele é estrategista e usa quem quer como quer. Condições eu tenho, meu carro quebra no meio do caminho, estoura pneu, fico sem combustível no meio da rua, aí eu abro live e as pessoas vêm e empurram meu carro. O prefeito da cidade outro dia me encontrou com o carro parado na rua, ele veio e empurrou meu carro, agora em fevereiro desse ano. E há 5 anos eu tenho um projeto chamado Mãos Benditas, a qual o Senhor ministrou no meu coração que a mão, ela tem muito poder. Com as mãos a gente abençoa e também amaldiçoa. Com a mão a gente rouba e também a gente dá. Com a mão a gente bate, a gente mata. Com a mão a gente tira o bebê do ventre da mãe e dá vida para aquela criança. Com a mão a gente nina, a gente afaga o cabelo. Foram essas coisas que o Espírito Santo de Deus foi falando para mim. Agora, Juliana, você escolhe o que você vai fazer com as suas mãos. Porque você tem o direito de ficar na revolta porque a igreja não te ajudou. E você tem o direito também de fazer o seu melhor, porque eu provi na tua vida apesar de tudo. E eu escolhi com as minhas mãos ser benditas. E hoje nós temos atendido dezenas, centenas de famílias com doações de legumes, roupas, calçados, material de construção de barraco para assentamento, móveis. De tudo um pouco a gente tem doado, fralda geriátrica, remédio, de tudo. E muitas das vezes meu carro é um Peugeot sedã. E em cima do meu carro vai geladeira, fogão, máquina de lavar. E é eu e o meu filho caçula de 15 anos que ergue tudo aquilo, enfia no carro e eu amarro. É eu e ele que pega as caixas do legumes e guarda. E muitas pessoas falam assim, ai, eu acho esse trabalho tão lindo, como eu gostaria de fazer. Para de falar e vem e faça. Porque o ID não é só para mim. O ID é para você que está me assistindo nesse momento. O ID é para todos nós. Então, não precise você ficar viúva, viu, mulher? Não precisa você ficar viúvo, homem. Não precisa seu filho ter uma doença grave para você criar uma ONG, um projeto para ajudar outras pessoas. Você pode atender meninas que vivem pobreza menstrual. Como pastora, comprando absorvente, pedindo doação na sua igreja para doar para aquelas meninas, para aquelas pessoas em situação de rua. Toda quarta-feira eu dou 100 marmitas para pessoas em situação de rua. Você tem condições, pastora? Eu não tenho, mas o Deus que eu sirvo tem. Você pode não ter condição, mas o Deus que você serve, Ele tem. Você pode semear vida
aí aonde você estiver. Você pode mudar a história de famílias, de muita gente. Você pode ser aquela que vai ensinar outras pessoas a fazer o bem, a usar as mãos benditas dela em favor do próximo. Hoje, graças a Deus, nós temos um projeto reconhecido nessa cidade. Infelizmente, eu tenho a carência de um carro maior, uma perua Kombi, um carro pouco maior, porque eu tenho muitas das vezes deixado doações para trás. Eu deixo caixa de limão, caixa de tomate, sacos de cebola, saco fechado de batata para trás, porque no meu carro não cabe. E aí aquilo ali me arde a minha alma de sofrimento. Então você que está aí e tem condição de ajudar alguém, ajude. Faça o bem sem olhar quem. Quem é a sua equipe? A minha equipe hoje é eu e o meu filho de 15 anos. Eu não sei se você vai ter uma equipe grande, mas Deus pode preparar pessoas para te ajudar. Ou Ele pode simplesmente te preparar para ajudar alguém. Amém? Nunca se esqueça que as suas mãos são benditas. Que você pode sim fazer o diferencial de Deus no lugar onde você vive. Cuide de alguém, que Deus sempre vai continuar cuidando de você. Eu sou a pastora Juliana Neves e contei aqui um pouquinho da minha história, aqui nesse projeto lindo do canal Semeando Vida. Que Deus continue te abençoando e mais uma vez eu te digo, nunca se esqueça que as suas mãos são benditas. Beijo, fica com Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.